Oi, pessoas. Meu nome é Verônica. Eu sou pedagoga e trabalho com educação. Sou mestre em educação e educação matemática especificamente, que foi a área que eu me foquei mais e foi o meu trabalho de pesquisa. E o meu trabalho de pesquisa nessa área falava sobre a representação social da matemática, né? Qual é o medo que essa disciplina na escola ela causa para professor e para criança. Então eu trabalhei justamente para resolver um problema meu de matemática com os meus alunos e como superar isso. E foi por meio de estudo, de reflexão, que eu consegui fazer esse trabalho. E hoje eu já estou aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal e estou trabalhando com a consultoria de educação matemática em escolas públicas e particulares. Bom, nessa época de quarentena, as escolas estão fechadas. Eu fiquei pensando, por que não pegar já esse meu trabalho que eu já tenho desenvolvido e começar a dividir com vocês? Então, é um vídeo amador, eu não tenho experiência, sou um pouco tímida ainda, eu acho que com o tempo eu vou me soltando mais. Então, se tiver palavra errada, expressões mal colocadas, não me recrimine, eu só estou começando agora, tá bom? Hoje, especificamente, eu peguei uma atividade que eu acho muito legal, que trabalha com as regularidades do sistema de numeração. Porque é interessante as crianças saberem isso, né? Como é que as coisas vão se repetindo para elas verem uma regularidade, e se há uma regularidade, há um começo e um fim que elas conseguem enxergar ali como é que vai se proceder. Então é muito interessante trabalhar com isso. E o trabalho que eu vou fazer hoje é com uma tabela de 0 a 100. Às vezes a gente deixa uma tabela lá na sala de aula pendurada, mas o que faz com aquilo? Só olhar, só uma leitura incidental com os números? Não, vamos fazer um pouco mais? Então tem N atividades que a gente pode trabalhar só com uma tabelinha bobinha de 0 a 100. Ou na realidade 1 a 100 que eu vou trabalhar, tá bom? Então eu vou virar aqui o vídeo, não repare essa minha falta de jeito, tá? E esse amadorismo, mas é porque realmente eu não tenho nenhum conhecimento nessa parte tecnológica. Eu preciso de ser alfabetizada ainda nessa parte. Então aqui eu tenho a minha tabela de 1 até 100. Não sei se está dando para vocês enxergarem bem. Esses coloridinhos aqui, eu aproveitei essa tabela e resolvi fazer um joguinho depois, que aí trabalha para... aproveita, né? Além disso, dá para aproveitar e fazer muitas atividades com as crianças. Bom, então aqui eu tenho uma tabela. Não se apegue aos coloridinhos, porque os coloridinhos têm a ver com o joguinho que depois eu vou explicar para vocês, tá bom? Bom, então aqui, se você pedir para as crianças olharem bem na tabela, elas vão perceber coisas que se repetem, que elas conseguem ver não é tão sutil assim, eles vão perceber algumas coisas que estão acontecendo, tá? Então, se a gente olhar aqui, a primeira coisa que as crianças costumam olhar normalmente é isso aqui, tia, prof, professora, né? Cada um chama de um jeito em cada região do Brasil. Então ele vai já olhar e falar assim, olha, professora, aqui tá pulando de 10 em 10. Aí você fala, muito bem, isso é uma regularidade. Toda vez que a tabela chega aqui, ela vai pulando de 10 em 10. Mas como isso acontece, né? Por que isso acontece? A gente tem que trabalhar sempre com as crianças a argumentação. Então, se ela olhar esse fato aqui, não acontece só aqui, não está pulando só de 10 em 10 aqui. Em outras linhas, em outras fileiras, está acontecendo a mesma coisa, tá? Então, vamos pegar uma fileira aqui, a fileira do 6, pode ser? Se a gente olhar o 6, o que está acontecendo depois do 6? 16. E depois, aqui embaixo, 26. E aqui, 36, 46, certo? Bom, por que está acontecendo isso? Porque cada vez que eu estou descendo, eu estou acrescentando 10 à minha contagem. Então, 6, 16, 26, 36. A unidade, as crianças têm que concluir isso, não é o professor que fala, a gente tem que deixar a criança perceber. Está mudando, mesmo que seja nas palavras dele, está mudando. Esse número aqui permanece o mesmo, o 6 se repete, mas o que está mudando é esses números daqui, está aumentando, ó,
a unidade permanece e a dezena está aumentando de uma em uma dezena, ou de 10 em 10. Então, é o mesmo fenômeno que acontece aqui, certo? Agora, se eu fizer o contrário, a criança pode perceber isso também. Se eu tô aqui, ó, 96, 86, 76, 66, 56, o que está acontecendo quando eu olho essa fileira de baixo para cima? Ela está diminuindo uma dezena ou diminuindo 10. Então, isso é um argumento. A criança tem que perceber exatamente isso. Bom, tem mais alguma coisa que vocês conseguem enxergar aqui? É muito fácil. Se eu olhar aqui, ó, o que está acontecendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aumentando de 1 em 1, de uma unidade para uma unidade. Acontece a mesma coisa aqui, por exemplo, nessa fileira do 2, do 20, das duas dezenas. Vamos ver. 21, 22, 23. Está aumentando 1 também, não tá? O que fica que não muda? Não muda a dezena. O que só está mudando é a unidade. Está aumentando de 1 por 1, certo? Outra coisa que está acontecendo, se eu fizer de cá para cá, daqui para cá, da direita para a esquerda, eu vou estar diminuindo uma unidade, certo? Então, basicamente, eu posso ter outras coisas, vocês podem perceber isso aqui. Olha o que está acontecendo, ó. 1, 12, 23, 34, 45, 56. Então, eles estão vendo que está aumentando aqui, ó, a dezena e a unidade se ele andar dessa forma. Então, eles podem ver várias coisas que estão acontecendo aqui. Se eu quiser, eu ainda posso mostrar por curiosidade, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esses 4 números, ó, 4, 5, 14, 15, se eu somar esse com esse, vai dar o mesmo resultado se eu somar esse com esse. Eu posso fazer isso em qualquer quadradinho, somar esse com esse, vai dar o mesmo resultado desse com esse. Algumas igualdades, tá? Então, a gente tem um objetivo aqui, mas que tem outros objetivos subjacentes que estão incluídos aí nessa abordagem, nessa brincadeira, tá certo? Bom, o que eu quero com isso? Que meu aluno aprenda a contar mais rápido, a contar de cabeça. Para contar de cabeça, ele precisa dessas dicas, dessas regularidades que estão acontecendo. Então, por exemplo, se eu quero saber um número, tá? Eu vou brincar com vocês isso aqui, ó, que tem, vou botar mais aqui para baixo para vocês enxergarem melhor. Então, eu tenho aqui o 55. Se eu levantar aqui, eu vou diminuir 10. Lembra que a gente já viu a regularidade? Se eu olhar aqui embaixo, meu número vai ser mais 10. Se eu vier para cá, para a esquerda, menos 1 e para a direita, mais 1, certo? Então, o número base meu é 55. 55 mais 10, quanto que é? Se você respondeu 65, vamos confirmar se é isso mesmo? É só eu baixar. E 55 menos 10? Se você respondeu 45, vamos ver se você acertou. 55 mais 1, 56. 55 menos 1, 54. Então, vocês estão vendo que parece uma cruz? Eu gosto de chamar isso aqui de jogo da cruz, que é pra gente descobrir sempre o quanto que é mais 10 menos 10 mais 1 menos 1. Então, isso aqui é uma brincadeira de adivinhação que pode brincar um grupo contra o outro. Vai ser uma brincadeira na sala, uma bagunça educativa, né? Vamos ver se funciona aqui. 37. 37 mais 10, quanto que é? Você respondeu 47, acertou. E 37 menos 1? 36. Então, a criança tem que fazer muito isso, ó. 37 mais 1, 38. 37 menos 10, 27. Fazer essa cruz, brincar de fazer essa cruz, tá? Porque depois eu vou usar outras máscaras que não são mais em forma de cruz. E aí a criança vai ter que me argumentar, tá bom? Vou tirar isso aqui e vou pegar uma outra máscara que eu fui inventando, que vocês podem inventar também. Então, olha só. Se
vou usar aqui uma máscara aqui. E tampar esses 4 números e dizer pro meu aluno, que número é esse aqui? Ah, é 35, professora. Tá, como é que você descobriu? Ah, ele pode usar argumentação. Eu descobri porque 34 mais 1 é 35. Ou ele pode usar, quem sabe um outro argumento que seja diferente do colega? Ah, é 35 porque 35 menos 10 dá 25. Ou ele pode até usar aqui o 20, ó. É 35 porque aqui é 45 e aqui é 55. Então, 55 menos 20 é 35. Então, é isso que vai facilitar depois a contagem e operações feitas de cabeça, tanto de adição quanto de subtração, se eu usar essa técnica aqui. Então, isso foi muito fácil, né? Eu vou fazer uma coisa mais difícil. Pegar uma outra máscara. Eita, quem sabe que número é esse? Ah, é 66. Por que é 66? O aluno tem que argumentar. Ah, porque 65 mais 1 é 66. Alguém sabe me explicar diferente por que é 66? Ah, porque 67 menos 1 é 66. Então, tem outras argumentações. Se alguma criança quiser te dar uma outra forma de justificar, vai ser bem legal. Vamos ver aqui. Que número é esse aqui? Ah, é 25. Vamos ver se você acertou. Por que você acha que é 25? Porque 24, desculpa, é 34. Por que você acha que é 34? Porque 24 mais 10 é 34. Ou 24 mais 1, 25. Então 24 menos 10, 35. Ou 44 menos 10, 35, é 34. Então tem N formas da criança aqui descobrir por essa máscara. Então tem vários tipos de máscara que eu posso fazer com meu aluno, tá? Pra brincar. Olha aqui. Pra descobrir o número, pra te dar várias formas dele justificar por que ele acha que é aquele número, tá? Por que esse aqui é 36? Porque 36 mais 10 é 46, ó. 36, 46. Pode ser 46 porque 45 mais 1 é 46. Pode ser 46 porque 57 menos 1 é 56, menos 10, 46. Então, pelo tipo de máscara que você usar com o seu aluno, ele pode usar vários argumentos, tá? Olha aqui. E aí eu posso criar o tipo de máscara que eu quiser. Só isso aqui, ó. Por exemplo, que número é esse? É 47. Por que é 47? Porque 37 mais 10 é 47. Ou 57 menos 10 é 47. Ou porque 46 mais 1 é 47. Ou 48 menos 1 é 47. Então, vocês estão vendo que as crianças podem ter várias formas de chegar ao resultado daquele número. O que me ajuda isso aqui? Ajuda porque quando eu quiser fazer conta de cabeça, operações de cabeça, por exemplo, eu quero saber quanto que é 14 mais 3. 14, ó, eu venho com 14, 1, 2, 3. 14 mais 3, 17. Foi fácil, não foi? E se eu quiser saber quanto que é 16 mais 22? 16 mais 10, 26, mais 20, 36, mais 2, 38. Estão vendo o resultado? Como é que dá? Vamos pensar outra. Quanto que é 35 mais 35? Eita, 35 mais 35. Então, eu vou primeiro somar 10, 20, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Então, é 70. Tá vendo? Então, aqui eu começo a fazer, ajudando a criança a fazer também operações de cabeça, tanto dá com adição quanto subtração. Por exemplo, 68 menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que voltar. Então, dá 63. E se eu quiser 68 menos 13? Então, 68 menos 10, 58. Falta 3, ó. Tirar 3, 55.
Então dá pra gente brincar muito com isso aqui, tá bom? Esse quadro aqui é muito bacana. E tem também uma forma da gente brincar com ele, tá bom? Vou dar